Olá, amigos, companheiros queridos, amigos estes que estamos celebrando, um convívio constante através do estudo, das leituras. E com essa finalidade sempre nos unimos, primeiramente, para rogarmos ao coração de Jesus as bênçãos da paz, do entendimento, da harmonia para o nosso dia. Quando começamos o dia através de leituras edificantes, de reflexões trazidas pelo mais alto, como é o nosso caso do livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje é a lição que tem como número 100, Auxílio do Invisível. Vejamos aqui essa passagem em que Emmanuel nos traz aqui uma passagem do Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, que nos diz assim: e depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Essa passagem aqui é sobre a prisão de Pedro pelo rei Herodes, e como é que ele foi ali libertado pelo anjo que ele diz, o anjo do Senhor. Ele se percebe ali um amigo espiritual. A partir disso, Emmanuel nos fala: os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias. A gente fala essa expressão, Foi protegida pelo guia, pelo mentor. E nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-se-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Nós recebemos a aula, fomos bem instruídos, revisamos a matéria, passamos novamente por aquela situação, aquele momento da prova. Então, aquele momento da prova, a gente tem que fazer sozinho, a gente pede ajuda ali para ter paz, para resolver, para que não tenha perturbação. Mas a gente não pode se viciar. Inúmeras histórias conhecemos sobre esse auxílio espiritual. No Antigo Testamento, no livro de Tobias, encontramos lá o filho de Tobias sendo conduzido à viagem pelo um anjo, pelo um moço que no final se revela como o anjo Rafael para ele. Mas no final deixou ele decidir o que ele tinha que decidir no final. Durante o perigo estava ali aquela presença espiritual, junto à pessoa. Depois é como se fosse assim: até aqui, olha, estou descarregando, daqui para diante você continua. Então nós colocamos aqui, auxílio do invisível. Por que nós não podemos o tempo todo ficarmos viciados nesse auxílio do invisível? Porque nós precisamos desenvolver o senso moral. Nós precisamos
decidir determinadas questões que vão reforçar nossas decisões morais. Precisamos desenvolver nossa inteligência. A gente tem que botar aqui a cachola para pensar, lembrar de ação e reação, lembrar que nós temos o livre-arbítrio. Quanto, né, nós tivemos de evolução desde a nossa trajetória, desde o momento da criação, para que a gente tivesse essa inteligência, tivesse esse poder de decidir. Olha, quando a gente vai abrir mão disso, podemos. O outro não pode, né? A gente chega a um momento que a gente não pode se viciar, porque nesse vício de pedir ajuda espiritual é que a criatura passa a ter receio, passa a ter medo, e tem medo de errar. E muitas questões o guia pode falar para a gente assim, mas isso aí você já tem condições de resolver, né? A pessoa fica em dúvida ali se compra uma bolsa azul ou vermelha. Poxa, não estou indo aos extremos, mas tem coisas que a gente para pensar que a gente quer mais é que o outro descasque todo o nosso abacaxi, para depois a gente comer aquele abacaxi cortadinho, picadinho. Isso pode? A gente sabe que não, né? A gente vai ter que, certas coisas, a gente já tem que condições, a gente não pode abrir mão desse poder de pensar, de raciocinar, porque tudo na vida que não é usado é atrofiado. Então nós temos que desenvolver. Vejamos aqui, no livro dos médiuns, né, uma anotação de Allan Kardec, que nos diz sobre as questões das perguntas, né? Então ele nos diz aqui, os nossos, está na nota dele, os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão. Porque, se assim fizesse, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos a dar um passo sem a eles recorrermos, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Para progredir, precisa o homem, muitas vezes, adquirir experiência à sua própria custa. Por isso é que os espíritos ponderados nos aconselham, mas quase sempre nos deixam entregue às nossas próprias forças, como faz o educador hábil com seus alunos. Nas circunstâncias ordinárias da vida, eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos assim todo o mérito do bem que façamos, com toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. Vejamos mais uma parte aqui, olha. Uma nota também, isso está no capítulo 26, o item 291, e agora nós vamos falar uma nota do item 294 do mesmo capítulo. O conhecimento mais aprofundado do Espiritismo acalmou a febre das descobertas que no princípio toda a gente imaginava poder fazer por meio dele. Houve até quem chegasse a pedir aos espíritos receita para atingir e fazer nascer os cabelos, curar os calos dos pés. Conhecemos muitas pessoas que, convencidas de que assim fariam fortuna, nada conseguiram senão processos mais ou menos ridículos. O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar o mistério da origem das coisas. Então vejamos aqui. Perguntam sobre tesouro, perguntam sobre aonde está guardado o documento tal que a pessoa não está achando. Então vejamos que alguns pedidos são realmente pueris, né? A gente pode falar assim, infantis. E a gente fica, não digo penalizado, mas digo cuidadoso um pouco mais quando ouvimos os pedidos que algumas pessoas estão fazendo aos espíritos amigos, aos mentores. Olha bem, se um amigo te ligasse toda hora para te pedir uma opinião sobre uma das questões mais simples e banais do dia a dia, que você sabe que ele tem condições de resolver, na primeira vez você explica que não tem garantia, não é? Ele tem que experimentar. A coisa mais certa que tem é que no início vamos errar. Ué?
O mais certo é o erro. Depois é que com a experiência nós vamos acertar. Não tem outra forma de caminhar. Então, quando a gente explica, reexplica, no final vocês pensem bem. Vocês estão no trabalho, estão ocupados com as suas situações e liga toda hora uma pessoa pedindo uma opinião que ela tem essa condição de responder. Se usa azul, rosa, se sai, se não. Vejam bem, vocês imaginem, se com a gente já acha aquilo uma questão do mau uso do nosso tempo, imagine um espírito amigo, um guia espiritual. A gente acredita que ele virou a nossa babá? Não, né? Nós não temos babá. Nós não temos descobridores ou convencedores do que devemos fazer. Recebemos as inspirações, sim. E nos cabe discernir se aquela inspiração, se aquela intuição que nos chega é de um bom espírito ou pode ser de um espírito ruim. Nós sabemos que tudo aquilo que tenha ausência de bem, por si só já é mal. Então, muitas vezes vão chegar essas intuições e a gente vai ouvir e falar, não, isso aqui eu não quero, não. Então, companheiros, que respeitemos os nossos guias e mentores espirituais. Respeitemos em suas tarefas conosco. Sejamos aquele aluno que se aplica e que vai tirar dúvidas com o professor, mas que estudou antes, porque só tem dúvida aquele que estuda, porque quem não estuda não tem dúvida nenhuma. Vai no dia da prova ficar fazendo as perguntas mais descabidas, não é mesmo? Então estudemos bastante a vida, a lei de Deus, a nossa posição diante dessa lei e contemos sempre com o apoio do mais alto nesses momentos mais difíceis nos conduzindo. Nunca estivemos nem estaremos sozinhos, mas cabe a nós caminharmos. Muita paz, muito amparo espiritual para a vida de todos. Graças a Deus.